Este vídeo é baseado num artigo, cuja autoria é de Adilson Reane, buscador de assuntos avançados e estudioso de assuntos da revelação cósmica. Apresentamos a todos aqueles que sentem a emergência da busca incessante e que possuem compreensão racional e filosófica, uma visão expandida do conceito de infecção, traçando um paralelo entre a invasão biológica por patógenos e as influências mentais de origem espiritual. Adilson descreve o corpo humano como um sistema complexo onde redes energéticas, conhecidas como NADs, as quais interagem diretamente com o código genético, servindo como portas de entrada para agentes externos que podem manipular o comportamento e os desejos do indivíduo. Essa vulnerabilidade cria uma espécie de escravidão psíquica, na qual seres extrafísicos ou egrégoras exploram as falhas no sistema humano para se alimentarem de energias e emoções, e que a libertação desse ciclo vicioso exige o despertar da consciência e o aumento da percepção criativa e vibracional, ferramentas essenciais para que o ser humano deixe de ser um hospedeiro passivo e retome o domínio sobre sua própria existência. A anatomia das infecções invisíveis, que vão do patógeno biológico à escravidão psíquica, à metafísica da invasão. O micro-organismo como hacker sistêmico. Sob uma lente transdisciplinar, a infecção deixa de ser um mero fenômeno bioquímico para revelar-se como uma violação deliberada da integridade sistêmica. O patógeno não é um acidente estatístico, mas um agente dotado de uma inteligência operacional que executa protocolos de pesquisa de vulnerabilidade, Vulnerability Research, e desenvolvimento de exploits contra o hospedeiro. Compreender o micro-organismo como um hacker biológico é reconhecer sua capacidade de identificar falhas de segurança no código imunológico e implementar ferramentas de persistência no sistema. Essa sofisticação não é fortuita. Vírus, bactérias e fungos operam a partir de um banco de dados evolutivo refinado em bilhões de anos de laboratórios celulares, através de inúmeras espécies, muito antes da emergência do Homo sapiens. A invasão ocorre através de uma escalada de privilégios. O patógeno utiliza mutações em sua arquitetura proteica para produzir substâncias que entorpecem o sistema de defesa, impedindo que o organismo reconheça o sequestro das células que agora servem de útero para a replicação do invasor. Esta dinâmica de ocultamento e reconfiguração prepara o terreno para uma incursão ainda mais insidiosa, que transcende a biologia molecular para atingir o campo informacional da mente. A taxonomia das infecções mentais vem do colapso proteico ao abismo espiritual, mas a patologia mental deve ser analisada através de uma diferenciação rigorosa, separando o colapso do hardware biológico das interferências externas que operam em camadas extrafísicas. As infecções de origem proteica decorrem da degradação da maquinaria orgânica, onde a falha no processamento de informações biológicas leva à incapacidade de autogestão. Doenças priônicas, erros catastróficos no dobramento de proteínas que desencadeiam reações em cadeia fatais, degenerescência dos centros nervosos, comprometimento da fiação neural, resultando na perda da integridade sináptica. Colapso autônomo e demência. A desintegração da face autônoma do organismo, culminando na incapacidade de sustentar a vida física. Infecções de origem espiritual. Esta categoria enfrenta a miopia ontológica da academia contemporânea, que rechaça o fenômeno por sua natureza não laboratorial. Entretanto, ao assumirmos o campo do possível, investigamos o mundo espiritual não por dogma, mas por reconhecimento de uma estrutura sistêmica. Propõe-se que todo ser vivo possua um conectoma vinculado a uma mônada ou princípio espiritual. Negar essa interface é ignorar evidências de interferências que mimetizam distúrbios orgânicos, mas que derivam de uma arquitetura energética que precede a química. Arquitetura energética, o conectoma espiritual e a malha ou teia de NADs no ser humano
constitui um complexo eletromagnético cuja análise puramente atômica é insuficiente. As interações elétricas e ligações químicas geram campos magnéticos mensuráveis. A descarga em corona, capturada pela bioeletrografia Kirlian, que fundamentam o que chamamos de campo áurico ou etérico. Esta estrutura é governada por 7 centros de força principais, conforme sistematizado a seguir. Primeiro, chakra básico, base da coluna, sobrevivência e instinto fundamental. Segundo, chakra sacro ou umbilical, região abdominal, vitalidade e impulsos de desejo. Terceiro, chakra plexo solar, processamento de emoções densas e poder pessoal. Quarto, chakra cardíaco, equilíbrio sistêmico e conexão empática. Quinto, chakra laríngeo, comunicação, expressão e comando verbal. Sexto, chakra frontal, entre as sobrancelhas, intuição e percepção cognitiva. Sétimo, chakra coronário, topo da cabeça, conexão com a mônada espiritual. A interconexão deste sistema é operada pelas nadis. Além das 3 correntes principais na coluna, o sistema apresenta uma complexidade fractal. As 72.000 nadis secundárias ramificam-se, cada uma, em outras 72.000, resultando em um potencial de 5.184 bilhões de canais de conexão. Esta malha ultrafina é a infraestrutura de comunicação que permite o tráfego de dados entre os 7 corpos e o ambiente externo. A interface bioespiritual, o DNA como porto de entrada. A correlação entre a malha energética e a codificação genética sugere que o DNA não é apenas um arquivo memorial, mas uma interface de comando acessível. Ao compararmos os 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas do genoma humano com os 5.184 bilhões de NADs, observamos uma proporção de quase 1,7 canal para cada par de base, indicando que a infraestrutura espiritual possui uma granularidade superior à biológica. Propõe-se que grupos de NADs operem como barramentos de dados vinculados a pares de bases específicos. Isso permite que agentes externos acessem o DNA para induzir comportamentos. Um exemplo é o sequestro de centros de prazer. Uma influência extrafísica atua sobre NADs específicas para estimular o desejo por álcool. Quando essa prática atinge o horizonte de eventos, ocorre uma operação de escrita de firmware, a metilação do DNA. O comportamento induzido é gravado como um arquivo memorial fixo, reconfigurando a biologia para sustentar o vício. Ao dominar os sítios de produção proteica, o invasor passa a controlar os sentimentos e a produção mental do hospedeiro ao seu bel prazer. O banquete vibracional. Predação e simbiose oculta. O ser humano funciona como um laboratório vivo e um pote de melado, aberto a um ecossistema predatório invisível. O dado biológico de que apenas 2% dos nossos 20 a 25 mil genes são responsáveis pela produção de cerca de 400.000 proteínas levanta uma questão sistêmica. Quem governa a expressão dessa vasta maquinaria? Com cada gene produzindo, em média, 16 tipos de proteínas, o controle de um sítio de produção garante ao invasor o controle sobre o comportamento do organismo. Neste cenário, somos alvos de uma variedade de agentes infecciosos, seres extrafísicos, extraterrestres, egrégoras e a mentenet humana, a rede global de pensamento coletivo. Enquanto alguns micro-organismos estabeleceram simbiose milenar conosco, outros atuam como assediadores que detêm as chaves dos nossos centros vibracionais. Eles colhem a produção emocional gerada no plexo solar ou no laríngeo, alimentando-se de uma biosemiótica que nossa percepção sensorial limitada é incapaz de detectar. Estratégias de autonomia e o ciclo da consciência. A manutenção da integridade psíquica em um estado de cegueira sensorial é um desafio técnico de alta complexidade. A consciência é a única ferramenta capaz de identificar a intrusão. Métodos como a meditação e o controle respiratório não são exercícios místicos, mas protocolos de elevação de percepção energética para detectar tentativas de acesso.
A morte física oferece apenas uma suspensão temporária dessa invasão. Sem uma alteração real na frequência da consciência, o espírito corre o risco de um redeployment em ambiente comprometido. Um retorno reencarnatório em looping, onde ex-companheiros espirituais já aguardam com as chaves, vícios e afinidades para ocupar a nova morada genética. A ilusão de Maia é, portanto, uma falha na integridade da percepção que nos faz acreditar na autonomia de pensamentos que, na verdade, são impulsos externos entorpecendo nossos canais energéticos, dignificando o agora e a quebra do ciclo vicioso. A infecção espiritual não deve ser compreendida como demérito moral, mas como uma condição inerente à vulnerabilidade de uma espécie que opera cega, surda e muda em relação ao seu ambiente vibracional. O reconhecimento desse grau de escravidão psíquica e emocional é o primeiro passo para a quebra do circuito de tutela externa. O chamado à ação exige a vigilância sobre as placas indicativas deixadas por outros caminhantes e o esforço individual para elevar a percepção. Embora as margens de atuação humana sejam estreitas, é imperativo dignificar cada novo agora, buscando a autonomia através da lucidez sistêmica, antes que as pequenas eternidades de assédio se consolidem como o destino final da mônada humana. Gratidão a todos, humanos encarnados e desencarnados, mas também às demais estirpes de incontáveis níveis e universos que acompanham estes assuntos, lembrando que o que sai de um ser sempre volta para ele. Então, fazer o bem no presente definirá no seu futuro aquilo que você foi no passado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe estas gotas de orvalho dionisíaco. Estejamos em paz e até breve.